Olá, caros alunos, eu sou o professor Gilderlan Tavares, professor de matemática, e agora nós iremos resolver a Canguru de Matemática, prova nível C 2020. Prova nível C, para quem não sabe, é a prova do nível do 9º ano, ok? Questão de número 1, quantos dentre os números 2, 20, 202 e 2020 são primos? Pessoal, o que é um número primo, né? Um número primo é aquele que possui como únicos divisores positivos o 1 e ele próprio. Então, o 2 é um número primo. Na verdade, o 2 é o menor número primo positivo. Então, nós temos aqui já um número primo e observe que os demais são números compostos. Tá? Porque assim, ó, observe que todos eles são pares. Então, cada um deles possui pelo menos o 2 aqui como divisor, além do 1 e dele próprio, né? Então aqui o nosso item correto é o item B. Apenas o 2 aqui é número primo. Bem, questão de número 2. Em qual dos polígonos regulares abaixo o ângulo marcado é o maior? Bem, o ângulo vai ser o maior naquele polígono que tiver o maior número de lados, que nesse caso aqui é o hexágono regular. Então, só para efeitos de recordação, a medida de um ângulo interno de um hexágono regular é 120 graus. De um pentágono regular é 108 graus. Aqui também 108 graus. Nós temos um quadrado, 90 graus. E aqui um triângulo equilátero, que é 60 graus. Beleza? Então, o nosso gabarito aqui é o item A. Questão de número 3. Miguel resolve 6 problemas de matemática todos os dias. Então, Miguel resolve 6 problemas todos os dias, enquanto que Lázaro resolve 4 problemas todos os dias. Quantos dias Lázaro leva para resolver o mesmo número de problemas que Miguel resolve em 4 dias? Bem, em 4 dias, Miguel vai resolver 4 vezes 6, 24 problemas. Portanto, Lázaro ele precisará de quantos dias para resolver essa quantidade de problemas? Bem, basta você pegar o total de problemas e dividir pela quantidade de problemas que Lázaro resolve todos os dias, que é 6. Tranquilo? Então, item C é o item correto. Questão de número 4. Qual das frações a seguir tem o maior valor? Então, vamos lá. O item A, nós temos aqui 8 mais 5, 13 sobre 3. No item B, nós temos 8 sobre 8, que é 1. No item C, nós temos novamente 8 sobre 8, que é 1. No item D, nós temos, no caso, 11 sobre 5. E no item E, nós temos 3 sobre 13. Então, aqui nós temos 1 e 1, temos um empate, então já não é o item B nem o C. O item E também, a gente descarta, né? 3 sobre 13 é o menor de todos aqui. Então, descarta também. 11 sobre 5, isso aqui é 2,2, correto? E o item A, 13 sobre 3, isso aqui é maior que 2,2. Na verdade, isso aqui é maior que 4, né? Então, o item vencedor aqui é o item A. Questão de número 5. Um quadrado foi dividido em quadrados menores. Num desses quadrados menores também foi desenhada uma diagonal. Qual fração do quadrado original foi escurecida? Então vamos lá, questão de número 5. Aqui nós temos o seguinte. Vamos pensar um pouco. Nós temos aqui essa região, né, esse quadradinho pintado de cinza. Que fração do quadrado maior esse quadradinho representa? Bem, só você pensar assim, eu poderia dividir esse quadrado maior em quantos quadradinhos iguais a este? Você concorda que é 16? Basta você fazer isso aqui, ó. Faz a divisão aqui e rapidamente você se dá conta da possibilidade de divisão, né, desse quadrado aqui em 16 quadradinhos iguais a este. Então, se eu consigo dividir em 16 quadradinhos iguais a este, um quadradinho representa 1 sobre 16 do quadrado maior. Só que são dois, né? São esse e esse outro. Então, nós temos 2 16avos do quadrado maior. Ok.
Vamos agora avaliar essa porção aqui, ó. Só você pensar assim, eu posso dividir esse quadrado maior em quantas partes iguais a esta? Bem, posso dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ou seja, cada quadrado desse daqui, eu posso dividir em duas partes iguais a esta. Ou seja, essa parte aqui, ela representa 1/8 do quadrado maior. Beleza? Só fazer aqui as divisões, ó. Ficaria algo assim, né? Assim, assim e assim. Observe que são 8 partes. Tá, então é 1/8. E por fim, essa parte aqui representa 1/4 do quadrado maior. Mais 1/4. Basta somar agora. O MMC de 16, 8 e 4 é 16. Então você faz aquela brincadeira, né? 16 sobre 16 é 1. 1 vezes 2 é 2. 16 sobre 8 é 2. 2 vezes 1, 2. 16 sobre 4 é 4. 4 vezes 1, 4. Aqui vai ficar 6, 7, 8. Fica 8 sobre 16. Isso aqui dá igual a 1/2. E a questão de número 6, temos o seguinte: 4 times de futebol disputam um campeonato. Cada time joga exatamente uma vez com cada um dos outros times. Em cada partida, o time vitorioso ganha 3 pontos, o derrotado recebe 0 ponto, e em caso de empate, cada time ganha 1 ponto. Fim do campeonato, qual dos números a seguir não pode ser a soma de todos os pontos obtidos por um time? Então, essa questão aqui eu vou precisar de mais espaço, então vou apagar tudo aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Suponha que as equipes sejam A, B, C e D. Então, A vai enfrentar B, vai enfrentar C e vai enfrentar D. B vai enfrentar C e vai enfrentar D. E C vai enfrentar D. Então, ao todo, nós temos o quê? 6 partidas, correto? Beleza, então eu quero que você observe também que cada time joga 3 vezes, né? Então, a pontuação obtida por um time ao longo do campeonato é dada pela seguinte expressão aqui algébrica: 3V mais 0D mais, colocar assim, 1E. Como é que é isso? V é a quantidade de vitórias, D é a quantidade de derrotas no campeonato, e E é a quantidade de empates. Ok? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai comparar cada um desses valores aqui e verificar se é possível obter esses números aqui, substituindo valores aqui para V, para D e para E. Então vamos verificar aqui o item A. Então eu tenho 3V mais 0D mais 1 vezes E igual a 4. É possível obter pontuação 4? Vamos lá. Eu vou colocar aqui V, D e E. Então vamos lá, como é que eu posso obter um 4 aqui? Bem, eu acho que é bem simples observar o seguinte, ó. Se esse time vencer uma vez, tiver uma derrota e um empate, a soma da pontuação vai ser 4, né? Porque 3 vezes 1 é 3, aqui vai dar 0 de qualquer jeito, e 1 vezes 1 é 1, 3 mais 1, 4. Então o 4 é possível, né? Vamos agora verificar com 5. Vou apagar aqui. Se aqui for 5, como é que a gente pode obter um 5 aqui? Bem, se ele vencer uma vez, sofrer 0 derrota e tiver 2 empates, dá certo, né? Vai ficar 3 mais 2 vezes 1, que é 2. 3 mais 2, 5. Então 5 também é viável essa pontuação. Vamos agora para o 6. Como é que a gente pode obter um 6 aqui? O 6 também é tranquilo, né? Aqui basta você pensar no seguinte, ó. Se esse time tiver 2 vitórias, uma derrota e 0 empate, então ele tem aqui no final 6 pontos. Vamos para o 7.
Será que é possível? Bem, se eu tiver 2 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, eu tenho aqui um 7 na pontuação final, né? Vai ficar aqui 6 com mais um 7. Beleza. Então, por exclusão, o item correto aqui é o item E. Não é possível obter uma pontuação igual a 8. Lembrando que cada time jogou no máximo 3 vezes, né? Então você tem que fazer aqui uma distribuição dos números 0, 1, 2 e 3, de modo a obter esse valor aqui, né? E perceba que não é possível, substituindo aqui o V, o D e o E por um desses valores, obter esse número 8. Tá, então vamos para a próxima questão. A figura ao lado é formada por 36 triângulos iguais. Pelo menos quantos triângulos a mais, iguais a esses, deveriam ser usados para transformar a figura em um hexágono? Então vamos lá. Vamos começar fechando aqui esses triângulos. Aqui, ó. Fecha aqui. Aqui também. Aqui. E seria aqui outros triângulos, ó. Pronto, é mais ou menos isso aqui, né? Nosso hexágono. Então, quantos triângulos aqui foram necessários a gente construir? Basta contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós temos aqui 18 triângulozinhos necessários para formar esse hexágono. Questão de número 8. Carlos quer multiplicar 3 números diferentes escolhidos da lista. Menos 5, menos 3, menos 1, 2, 4 e 6. Qual é o menor resultado que ele pode obter? Tá, o menor resultado, obviamente, tem que ser negativo. Como é que eu obtenho um resultado negativo? Bem, eu posso escolher colocar um único sinal de menos e 2 sinais de mais, né? Isso aqui vai ser negativo. Ou então os 3 sinais de menos. Tá, mas observe o seguinte. Se eu colocar os 3 sinais de menos, eu vou obter menos 15. Mas eu posso obter um valor ainda menor que menos 15. Ele quer, né, o menor valor possível, né? Então, eu vou escolher aqui apenas um número negativo e vai ser o menor deles, que é o menos 5. E agora eu escolho os 2 números positivos maiores, que é o 4 e o 6. Porque quando eu fizer menos 5 vezes 4 vezes 6, 5 vezes 4 aqui vai dar 20, 20 vezes 6 vai dar 120. Então é menos 120 aqui, né? Portanto, o item B. Beleza. Questão de número 9. Se João vai para a escola de ônibus e volta a pé, ele leva 3 horas no total. Então, na ida, ele vai de busão e volta a pé. Se ele vai e volta de ônibus, aqui a gente tem uma outra situação, né? A ida é de busão e a volta também é de busão. Ele leva 1 hora, aliás. Quanto tempo ele levaria para ir e voltar da escola a pé? Então vejamos o seguinte, aqui nós temos 3 horas, aqui nós temos 1 hora ao total. Então, o tempo gasto para ir de ônibus mais o tempo gasto para voltar a pé é 3 horas. Aqui, o tempo gasto para ir e voltar de ônibus é 1 hora. Portanto, quem é o tempo de casa para a escola de ônibus? Vai ser 1 sobre 2, né? Que vai dar 2 TB igual a 1. Meia hora, que também é 30 minutos. Bem, se eu sei o valor de TB, eu consigo encontrar quem é o TP. O TP vai ser 3 menos 30 minutos, que é a mesma coisa que 0,5, né, ou meia hora. Então, isso aqui é 2,5.
seja 2 horas e meia. É o tempo que ele leva para ir da escola, ou de casa para a escola, ou da escola para casa, não importa. Tá, mas é isso que a questão quer? Não. A questão quer o seguinte: quanto tempo ele levaria para ir e voltar a pé da escola, considerando esse tempo aqui? Bem, então, é 5 horas, né? 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Foi escrito o número em cada uma das casas do tabuleiro 3x3 ao lado, mas eles foram cobertos por uma mancha de tinta. Entretanto, as somas dos números em cada uma das 3 linhas e em 2 colunas são conhecidas, indicadas pelas flechas na figura. Qual é a soma dos números da terceira coluna? Ok, então vamos desenhar aqui. Tabuleirozinho 3x3. Nós temos algo mais ou menos assim. Aqui eu vou chamar de A, B, C, D, E, F, X, Y, Z. Então, o que é que nós sabemos? Que A mais B mais C é igual a 27, eu estou usando essa informação. Sabemos que D mais E mais F é igual a 20. Estou usando agora essa informação. Sabemos também que A mais D mais X é igual a 24. Sabemos que B mais E mais Y é igual a, no caso aqui, 26, né? E agora também C mais F mais E é igual a 40. Muito bem, então como é que a gente pode achar o valor dessa soma que ele quer? X mais Y mais E, correto? Isso aqui nós não temos ainda. Bem, a gente precisa saber quem é X, Y e Z. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho X aqui nessa equação, Y aqui e Z aqui. Tá, eu vou somar essas 3 equações, tá? Deixa eu apagar aqui agora. Vai me dar o seguinte. A mais D mais B mais E mais C mais F. Tudo isso aqui, opa, faltou o mais X mais Y mais E. Aí eu tenho que somar essas partes aqui também. Vai ficar aqui 50 mais 40, 90. Bem, eu sei quanto que é a soma de A mais B mais C, né? Tá aqui, ó. É 27. E sei também quanto que é a soma de D mais E mais F. Tá aqui. Beleza, então, olha só. Aqui vai ficar X mais Y mais Z é igual a 90 menos A mais B mais C é 27. Então, vai passar aqui menos 27. E aqui eu tenho D mais E mais F, que é 20. Então, vai ficar menos 20 aqui. Muito bem, então vai ficar 90 menos 47. Isso daqui vai dar exatamente 43. Então, vamos só repetir aqui, ó, X mais Y mais Z, X mais Y mais Z, que é exatamente a soma dessa terceira coluna aqui. Então, nosso item correto aqui é o item B. Beleza, agora nós iremos iniciar um novo bloco. Cada questão agora vale 4 pontos. Então, nós temos aqui a questão de número 11, que diz assim: a estrada mais curta de A tal para C tal passa por B tal. Nessa estrada aparecem as placas de sinalização ao lado. Qual é a distância que estava indicada no pedaço quebrado de uma placa? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui uma representação desse caminho, da cidade A até a cidade C. Então, aqui nós temos a cidade A cidade B e a cidade C. Então vamos ler essas informações aqui. Olha só, observe que a primeira placa está apontando para trás e as 2 últimas apontando para frente. Isso significa que quando a pessoa visualizou essa placa, ela estava em algum ponto aqui entre a cidade A e a cidade B.
Então, olha só, nesse ponto, vou até apagar aqui e desenhar melhor. Estava mais ou menos aqui, né? Por quê? A primeira placa diz assim: se você retornar 2 km, você chega na cidade A. A segunda placa diz assim: se você caminhar 4 km, você chega na cidade B. E se você caminhar 9 km, você chega na cidade C. Bem, então já sei que a distância entre a cidade A e B são 6 km. E entre B e C, quanto que dá? Bem, eu sei que desse ponto até C são 9 km. Se eu tirar esses 4 km aqui, eu teria apenas 5 km, né? Então, a distância de B até C, 5 km. Mas em seguida tem essa placa aqui. Essa placa nos informa o seguinte, ó. Quando a pessoa enxerga essa placa, ela está em algum ponto entre B e C, concorda? Porque as duas primeiras placas estão apontando para trás, ou seja, ela já passou da cidade A e da cidade B. Então vamos supor que ela esteja nesse ponto aqui. Então eu sei que a distância de A até B são 6 km, né? Bem, mas segundo as informações constantes aqui nessa primeira placa, nós temos que, desse ponto, se voltarmos 7 km, chegaremos à cidade A, 7 km. E desse ponto em diante, se caminharmos 4 km à frente, chegaremos na cidade C. Bem, pessoal, aqui é bem tranquilo você enxergar que essa distância aqui é de 1 km, né? Ou seja, a pessoa passou por essa placa aqui 1 km após a cidade B. Então aqui é 1 km, beleza? Ok, então o nosso item aqui é o item A. Vamos para a questão de número 12. Ana planejou andar uma média de 5 km por dia. No fim do dia 16 de março, ela verificou que tinha dado 95 km até então. Qual é a distância média diária que ela deverá andar nos dias restantes de modo a cumprir seu plano? Então veja só, a média que ela quer fazer é 5 km por dia. Então nós sabemos que no mês de março nós temos 31 dias, né? Então, ao longo do mês de março, se ela manter essa média, ela vai caminhar, em média, né, ao todo, uma distância de 31 vezes 5, que aqui vai dar 155 quilômetros. Só que desses 155 quilômetros, ela já percorreu 95. Bem, restam 60 quilômetros, correto? Então, se nós pegarmos o restante e dividirmos pela quantidade de dias que faltam, né, para fechar o mês, que no caso são 15 dias, uma vez que já passaram-se 16, né? Então a gente vai pegar aqui 60 dividido por 15, isso aqui dá 4. 4 quilômetros por dia será a média dela desses 15 últimos dias aí para fechar o mês de março. Tranquilo? Então, questão gabarito item C. Qual das figuras abaixo mostra o que você irá ver se olhar de cima a pirâmide representada ao lado? Então, vejamos aqui os padrões, né? Vamos olhar primeiramente aqui para essas arestas em preto. Então, nós temos aqui essa aresta aqui em preto, essa outra, e aqui nós temos uma aresta em cinza, né? Então, vamos ver aonde é que a gente enxerga isso. Bem, todos eles, a gente enxerga esse padrão, né? Exceto aqui. Aqui e aqui, né? Ó, a gente já descarta. Sabe por quê? Porque no item C nós temos aqui as duas artes, as duas
arestas aqui de preto, mas aqui embaixo é preto também, quando deveria ser cinza. Tá? Então a gente descarta. Aqui mesma coisa, ó. Temos aqui preto, preto, e aqui embaixo nós temos esse outro palito aqui que não é cinza. Então descarta também. Tá, vamos observar outras características aqui. A gente tem aqui essa aresta em preto, essa outra aqui, como é que a gente pode chamar isso aqui? Não sei, vou chamar de palito. Enfim. Então a gente tem essa daqui e embaixo nós temos outra preta. Então vamos agora olhar aqui para o item A. Nós temos aqui, ó, preto, temos esse palito, e embaixo aqui deveria ser preto, né? Mas aqui não é, então o item A já descarta. Então aqui a gente fica em dúvida entre o B e o C. Aí aqui o detalhe, né, a diferença é bem sutil. Por quê? Observe se a gente rotacionar esse quadrado aqui 90 graus para a direita, então esse preto vem para cá, né? O preto vem para cá, esse cinza vem para cá, e a gente vai ficar exatamente na posição aqui em que se encontra essa pirâmide, correto? E observe que vai dar certinho, né? Ó. Vai ficar um preto aqui, beleza. O cinza vai ficar aqui na frente. Essa parte aqui, ó, de preto e cinza vai ficar lá atrás. Então, é o item B. Mas por que não é o item D? Será que não dá certo com ele? Olha só, se nós rotacionarmos aqui esse quadrado 90 graus para a direita, aí vai ficar desse lado de cá, né, preto. Mas observe que essa parte aqui, onde tem essas artes pretas, vai ficar voltada para baixo, né, aqui, ó, vai ficar para cá. Sendo que na figura original deveria ficar lá para trás, na parte de trás. Então é esse detalhe aqui que vai realmente diferenciar. Porque se você for realmente tentar agora diferenciar, levando em consideração as cores das arestas, né, os tipos de arestas, você não vai ver aqui diferença. Né? É tudo questão mesmo agora de posicionar. Será que eu posso obter esse formato aqui mediante uma rotação? No item B, né, com essa daqui a gente pode, com essa não, vai dar problema. Numa classe, os alunos nadam somente, ou dançam somente, ou fazem as duas coisas. 3/5 dos alunos da classe nadam e 3/5 dançam. Há exatamente 5 alunos que fazem as duas coisas, isto é, nadam e dançam. Quantos alunos há na classe? Então, suponha que x é a quantidade total de alunos. Então, a questão fala que 3/5 dos alunos nadam. 3/5 dançam. E há exatamente 5 alunos que fazem as duas coisas. Aí aqui você vai somar ou subtrair 5? Tem muita gente que fica em dúvida nessa parte. Aqui você vai subtrair. E eu vou dizer por quê. Olha só. O detalhe da questão está aqui. Ó. Ele diz que 3/5 dos alunos da classe nadam. Observe que aqui ele não colocou somente, né? Ele não colocou somente nadam. Ele disse que 3/5 nadam. Ou seja, aqui nessa contagem, ele está incluindo quem? Ele está incluindo também aqueles alunos que nadam e dançam. E quando ele faz a contagem aqui nos 3/5, ó, 3/5 dançam. Ele não colocou aqui o somente, né? Então aqui também ele está incluindo aqueles que nadam e dançam. É por isso que eu tenho que subtrair 5, porque esses 5 alunos já estão sendo contabilizados aqui, ó. Beleza? Tá, então agora basta efetuar as contas. Nós temos aqui que x é igual a 6/5 de x menos 5. Isso aqui vai dar o seguinte, ó, 6/5 de x menos x é igual a 5. Continuando, nós temos exatamente 1/5 de x é igual a 5. Portanto, x é igual a 25.
Então, essa é a quantidade total de alunos dessa escola, né, dessa classe, portanto, item C. O jardim da casa da Sônia tem a forma representada ao lado. Os lados do jardim são paralelos ou perpendiculares. Algumas das medidas desses lados são mostradas na figura. Qual é o perímetro do jardim? Observe que tem algumas partes aqui que estão faltando, né? Então, essas partes que estão faltando, a gente vai dar nomes aqui. Vou chamar aqui de M, aqui de X, aqui de Y, aqui de Z, ok? Aqui também, essa partezinha aqui, está faltando. Eu posso chamar aqui de A. Beleza. Então, vocês concordam que, se nós fecharmos aqui, ó, essa partezinha vai ser exatamente igual a M-4, concorda? Bem, essa parte aqui vai ser 4. Então, o que é que nós temos mais? Aqui, se nós fecharmos, vai ser igual a aqui, né? E essa outra parte vai ser 5 menos A. Então, a gente já obtém aqui uma relação, ó. 5 menos A é igual a M menos 4. Ou seja, M mais A é igual a 9. Tá, então vamos somar tudo, né? O perímetro é 3 mais M menos 4 mais 4 mais X mais 4 mais Y mais A mais Z mais 5. Ok. Então, vejamos aqui. Esse menos 4 vai embora com esse 4. 3 mais 5, 8. Mais 4, 12. Aí, M mais A, eu vi que é 9, né? Vai ficar 9. E fica esse X mais Y mais Z. Bem, olha só. X mais Y mais Z, concorda que é igual a 3? Porque se você somar X mais Y mais Z, você vai ter tudo isso aqui, ó. Esse comprimento. Ok? Então, é igual a 3. Portanto, mais 3. Aí aqui vai dar exatamente 24. Portanto, item C. Questão número 16. Andrew comprou 27 cubinhos iguais, cada um deles com duas faces adjacentes pintadas de vermelho. Ele quer usar todos esses cubinhos para construir um cubo maior. Qual é o maior número de faces completamente vermelhas que ele poderá obter para esse cubo? Tá, então vejamos a seguinte imagem. Ó. Bem, a figura 1 mostra aqui um exemplo de um cubo que não está dentro das especificações aqui do enunciado. Ou seja, esse cubo aqui ele tem 3 faces adjacentes vermelhas. E não existe esse cubo, né? Os cubos são da forma que você está vendo aqui na figura 2. Ou seja, eles possuem apenas 2 faces em vermelho. Então, se a gente quer aproveitar o máximo possível essas faces para obter faces totalmente vermelhas aqui no quadrado maior, a gente tem que dispor esses cubos da seguinte maneira, ó, fazer com que eles fiquem aqui nessa região de fronteira, com as partes vermelhas aqui pegando uma face e outra. Desse modo, a gente consegue aproveitar o máximo possível essas faces. E aqui, observe o seguinte, ó, o número máximo de faces totalmente em vermelho que a gente vai obter é exatamente 4, que são as 4 faces aqui, ó, laterais, né? Observe que a face frontal
e a face lá de trás, a gente não vai conseguir obter faces totalmente em vermelho. Por quê? Exatamente por conta desses cantos aqui, ó. Eu não vou ter como pintar esses cantos, uma vez que eu já estou utilizando as duas faces em vermelho aqui nas laterais, tá? Então, o nosso gabarito aqui é o item C. Questão número 17. Um quadrado é formado por 4 retângulos idênticos e um quadrado menor. A área do quadrado é 49 centímetros quadrados e o comprimento da diagonal AB de um dos retângulos é 5 centímetros. Qual é a área do quadrado menor? Bem, então, se a área desse quadrado maior é 49 centímetros quadrados, significa que o lado é 7. Então, se eu chamar esse pedacinho aqui de x, aqui vai ser 7 menos x, né? Ele também nos dá essa informação aqui. Ele diz que AB é igual a 5. Bem, então a gente sabe que essa parte aqui, eu vou até destacar, ó, nós temos aqui um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo de hipotenusa AB. Eu posso chamar esse ponto aqui de ponto C, por exemplo. Então, nós sabemos que aqui mede 5. Essa base aqui, AC, é exatamente igual à altura do retângulo, né? Que é 7 menos x. E a base aqui, BC, é exatamente x. Então, a gente utiliza agora o Teorema de Pitágoras, que é 5 ao quadrado é igual a 7 menos x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, aqui nós temos 49 menos 14x mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, e aqui nós temos 25, né? Bem, então nós temos 2x ao quadrado menos 14x, aí vai ficar mais 49 menos 25 igual a 0. Nós temos 2x ao quadrado menos 14x mais 24 igual a 0. Bem, mas aqui a gente pode dividir tudo por 2, né? Vai ficar x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Então, agora nós iremos resolver essa equação do segundo grau. Então, vamos agora calcular o discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac. Vai ficar 49 menos 48, que é igual a 1. Portanto, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1, sobre 2a, que é 2. Então, x' é igual a 4, x duas linhas igual a 3. Muito bem. Então, vejamos o seguinte, ó. Se x for igual a 3, se x for igual a 3, né, aqui vai ser o quê? 7 menos 3, 4. Observe que se x for igual a 4, 7 menos 4 vai ser igual a 3, né? Isso aqui não faz sentido, pessoal, porque esse lado aqui do retângulo é o maior lado. Então, não tem como a base ser 4 e a altura ser 3. Então, esse valor aqui de x não faz sentido. Não convém. A gente vai ficar com 3 aqui e 4 aqui. Tá, então como é que isso vai nos ajudar a encontrar a área desse quadrado aqui? A gente pode fazer da seguinte maneira, ó. A área desse quadradinho é, na verdade, a área do quadrado maior, que é 49, menos
4 vezes a área de um retângulo desse, né? Ou seja, se você pegar todo o quadrado e remover os retângulos, você obtém apenas aqui esse quadradinho. Então, você faz 4 vezes... Quanto que é a área desse retângulo? É base vezes altura, né? Então, é 12. Aqui é 4. Então, fica 49 menos 48, que é igual a 1. 1 centímetro quadrado. Item A. Uma outra maneira de você resolver essa questão é utilizando produtos notáveis. Pessoal, eu sei que nem todo mundo já viu a equação do segundo grau. É por isso que eu irei mostrar aqui uma outra forma também de resolver essa questão sem utilizar a equação do segundo grau. Então, vamos chamar aqui a base de um retângulo desse de x e a altura de y. Ok? Então, observe que, uma vez que eu adoto essas letras para indicar aqui essas medidas, você concorda que x mais y elevado ao quadrado é igual à área desse quadrado? Né? Ou seja, x mais y é o lado do quadrado. Então, o lado ao quadrado é igual à área. Então, isso aqui é igual a 49. Beleza. Mas, lembre-se daquele produto notável. X mais y ao quadrado, isso aqui é primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Para você chegar nessa expressão, basta você efetuar aqui esse produto utilizando a propriedade distributiva. Só fazer x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Y vezes x, ou x vezes y, né? É xy. E y vezes y, y ao quadrado. Então, isso aqui dá x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Beleza? Ok. Então, nós temos o seguinte. Se eu sei que x mais y ao quadrado é igual a essa expressão, então eu posso igualar isso aqui a 49, né? Então eu posso também fazer o seguinte, ó. Eu posso isolar esse x ao quadrado mais y ao quadrado. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 49 menos 2xy, beleza? Muito bem. A outra informação que eu tenho é a seguinte. AB aqui é 5, correto? Bem, eu posso utilizar agora o teorema de Pitágoras, porque aqui vai ser x, né? Essa base aqui vai ser y. Então, eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado, isso daqui é igual a 25. Olha só, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25. Então, eu posso substituir aqui, né? Então, vai ficar 25 é igual a 49 menos 2xy. Bem, agora eu posso dizer que 2xy é igual a 49 menos 25, que é igual a 24. Portanto, xy é igual a 12. Beleza? Agora, muita atenção. Quem é x vezes y? Você concorda que x vezes y é exatamente a área de um retângulo desse? A área de um retângulo, né? Porque se eu sei que a base é x e a altura é y, x vezes y, 12. Bem, aí aqui você pode utilizar aquele mesmo argumento que eu utilizei na primeira forma de resolver, né? Deixa eu até apagar aqui. Você pode utilizar aquele mesmo argumento. Você calcula o total, que é 49, e retira a área desses 4 retângulos. Então, a área do quadradinho, que eu vou indicar por A, índice Q, é igual à área total do quadrado maior, que é 49, menos 4 vezes a área
de um desses retângulos, que é 12, né? Está aqui. Portanto, fica 49 menos 48, que é igual a 1 centímetro quadrado, beleza? E se você não está satisfeito ainda com essa forma de resolver essa questão, existe uma terceira forma que, na verdade, você faria todo esse passo a passo aqui novamente, só que no finalzinho, você pensaria o seguinte, ó. Você concorda que esse pedacinho aqui é x, né? Isso aqui é x. Portanto, o lado do quadradinho é o quê? Bem, se isso tudo aqui é y, o lado do quadradinho aqui seria y menos x, concorda? Então, como é que você faria agora para calcular a área desse quadradinho? Bem, eu sei que a área do quadrado é lado ao quadrado, né? Então, ficaria y menos x, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Aí aqui você iria utilizar, novamente, um produto notável, que é a diferença, o quadrado da diferença de dois termos, que é bem parecido com esse daqui, ó. A diferença é que esse sinal de mais agora vai ser o sinal de menos. Então, vai ficar primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, eu posso colocar xy, mais o segundo ao quadrado. Aí, novamente, você tem, deixa eu até escrever assim, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy. Bem, você sabe quem é x ao quadrado mais y ao quadrado. É 25, né? E quem é menos 2xy? Bem, xy, você sabe que é 12. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes 12, que vai dar menos 24. Olha que interessante, deixa eu apagar aqui. Então, agora você descobre aqui a área, né? 25 menos 24 dá 1. 1 centímetro quadrado. Beleza? Então, essa seria ainda aí uma terceira forma de você finalizar essa questão. Beleza? Então, vamos para a próxima questão de número 18. O salário de Wagner é 20% do salário do seu chefe. De quanto deveria ser aumentado o salário de Wagner para ser igual ao salário de seu chefe? Bem, o salário do Wagner é x, e nós sabemos que é 20% de y, né? Então, a gente quer pensar no seguinte, ó. Eu quero adicionar aqui um aumento ao salário do Wagner, de tal modo a obter y. Então, eu vou somar a x uma certa porcentagem, que eu vou chamar de i%, vezes x. Tudo isso aqui vai ser igual a quanto? A y. Então, agora, nós sabemos o seguinte, ó, que x é igual a 20% de y. Então, eu posso substituir aqui. 20% de y mais i% vezes 20% de y é igual a y. Simplifico todo mundo por y. Então, a gente obtém o seguinte. 20% mais i% vezes 20% é igual a 1. Tá, então, i% vezes 20%, esse 1 você pode enxergar como sendo 100% menos 20%, né? Então, aqui vai ficar essa porcentagem, i%, que a gente não sabe ainda, vezes... Vou logo passar dividindo, tá? Aqui vai ficar 80% sobre 20%. Essa porcentagem aqui some com essa. Então, vai ficar 80 dividido para 20, vai dar 4. Então, transformando isso aqui em porcentagem, 4 é a mesma coisa que 400%, né? Beleza, então. Ok, então o aumento percentual tem que ser de 400%, que é o item D. Questão de número 19. Irene fez uma cidade usando cubos iguais de madeira.
temos ao lado uma vista de cima e uma vista lateral dessa cidade. Não sabemos qual lateral da cidade está sendo mostrada. Qual é a maior quantidade de cubos que Irene pode ter usado para fazer sua montagem? Então vamos lá, olha só. Isso aqui é uma vista lateral, né? Isso daqui. Isso aqui é a vista de cima. Vamos pensar um pouquinho. Observe que nessa fila aqui, o máximo de cubinhos empilhados que eu posso ter é até 2. Por quê? Porque se eu tivesse 3 empilhados, eu veria, né, aqui, ó. Eu veria esse outro cubinho, mas eu não estou vendo. Então, nessa fileira aqui, nessa primeira fileira, o máximo de cubinhos que podem ter empilhados é 2. E o mesmo raciocínio eu utilizo para os outros. Ó. O máximo de cubinhos que pode ter empilhado aqui é 4, aqui é 1 e aqui é 3. Então, a gente tem que encontrar aquela lateral de tal modo que haja uma maior quantidade de cubinhos empilhados, né? 4 em 4, 2 em 2, 3 a 3 e 1 em 1. Então, veja só. Se nós escolhêssemos, por exemplo, essa lateral aqui, frontal, e colocássemos esse grupinho de 3 aqui na primeira fileira, esse cubinho aqui nessa segunda, aí ficaria assim, né? A terceira seria o de 3, seria esse, e aqui no último seria esse de 2. Então, o máximo de cubos que pode ter é o seguinte, ó. Aqui pode ter 3 cubinhos empilhados, 3 e 3. Aqui vai ter somente 1, que é esse daqui, ó. Aqui eu terei, no máximo, 3, na verdade, 4, né? 4 cubinhos empilhados aqui e aqui também. E no último, eu vou ter 2 aqui, 2 e 2. Portanto, aqui eu tenho 9, mais 1, mais 8, mais 6. Então, aqui vai ficar 10 mais 14, 24. Então, item B. Questão de número 20. A Amélia tem uma tira de papel com 5 casas numeradas de 1 a 5, conforme a figura. Ela dobra a tira de tal forma que as casas se sobrepõem em 5 camadas. Qual das sequências de camadas, de cima para baixo, não é possível obter? Tá, pessoal, então, olha o seguinte. Observe que não importa a maneira como eu efetue essas dobras. Vocês concordam que o 2 ele sempre vai estar ao lado do 1 e o 5 sempre vai estar ao lado do 4, né? Então, ó, aqui eu observo 5 ao lado do 4, 2 ao lado do 1, aqui também, ó. Aqui também, nessa daqui também. Agora nessa não. Olha só, aqui o 4 está do lado do 2 e o 1 aqui do lado do 5, ó. Ou seja, nesse caso aqui, o 4 ele está separado do 5. Isso não tem como. Não tem como eu obter uma sequência dessa forma, de tal modo a separar o 4 do 5. Eles sempre serão aqui adjacentes. Então, o item que não faz sentido é esse item E. Questão de número 21. 12 cubos coloridos são enfileirados lado a lado. Há 3 cubos azuis, 2 amarelos, 3 vermelhos e 4 verdes. Vamos lá, só anotar aqui as informações. 3 azuis, 2 amarelos, 3 vermelhos, 4 verdes. Eu vou indicar os azuis por AZ minúsculo, amarelos por A, vermelhos por VE minúsculo e verdes por V. Aí ele diz assim, os cubos vermelhos estão todos juntos e os cubos verdes também estão todos juntos. O 10º cubo, a partir da esquerda, é azul. Ok, aí ele pergunta assim, qual é a cor
do sexto cubo a parte da esquerda. Então, veja o seguinte, ó. Se eu sei que tem um cubo vermelho numa extremidade e amarelo na outra, esses 3 cubos vermelhos, eles têm que vir por primeiro. Aí eu não sei quem vai estar aqui, aqui, aqui. O décimo, ele fala, né? Ele diz que o 10º cubo, a parte da esquerda é azul. Então eu coloco um azul aqui. Aí eu não sei quem está aqui. E no 12º, eu sei que é um amarelo. Aqui é azul, né? Então é AZ. Bem, eu também sei que os verdes estão todos juntos. Então os verdes podem estar aqui, né? Aqui. Podem estar desse daqui em diante. E só, né? Os cubos verdes, eles não podem estar a partir daqui. Porque aqui já vai ser um azul. Então, assim, de qualquer maneira, o sexto cubo, ele sempre vai ser um verde, tá? Então aqui a resposta é verde. Questão de número 22. Zilda pegou uma folha de papel quadrada e fez 2 dobras, levando 2 lados consecutivos da folha até uma diagonal da mesma, como mostrado na figura, obtendo um quadrilátero. Qual é a medida do maior ângulo desse quadrilátero? Então, veja só. Aqui eu já coloquei, ó, esse ângulozinho reto aqui, né? Porque, de fato, isso daqui é um dos vértices do quadrado. Você poderia, né, na sua casa, aí, pegar uma folha e fazer esse procedimento. Esse procedimento, para quem já fez aqueles barquinhos de papel, né? A gente pega a folha, dobra e tal, da mesma forma como o exercício aqui mostra. Tá, então, veja só, a gente poderia completar aqui esse quadrado, para a gente perceber aqui com mais facilidade o que está acontecendo, né? Então, nós temos esse quadrado aqui. Se nós traçarmos a diagonal do quadrado, observe que nós iremos dividir esse ângulo aqui em 2 partes, de mesma medida. Para a gente observar melhor, coloquei essa imagem aqui, observe o seguinte, ó, o triângulo AQP e ABP, eles são congruentes. Nós temos que esse ângulo aqui é igual a esse, e como AC é diagonal do quadrado, nós sabemos que tudo isso daqui é o quê? 45 graus, né? Se tudo é 45 graus, aqui tem que ser 22,5 e aqui 22,5. Aí, por simetria, utilizando aqui o mesmo argumento, a gente chega que esse daqui também é 22,5. Então, deixa eu até apagar aqui. Então, esse ângulo aqui vai ser de 45 graus, né? Tá, eu já sei que esse ângulo aqui é 90, e esse ângulo aqui é congruente a esse, que serão os 2 maiores ângulos desse quadrilátero, né? Porque são ângulos aqui obtusos. Então, se eu chamar de alfa aqui, aqui também é alfa. Então, somando todos os ângulos aqui desse quadrilátero, nós temos 2 alfa, mais 90 mais 45, que dá 135 graus. Tudo isso aqui é igual a 360 graus. Então, nós temos que alfa é igual a 360 graus menos 135 graus sobre 2. Então, aqui vai ficar 225 graus sobre 2. Isso daqui é exatamente 112 graus,5, né? Beleza, então esse é o nosso resultado, portanto, gabarito item A. Questão de número 23. Quantos números A de 4 algarismos existem
de modo que a metade de A é divisível por 2, 1/3 de A é divisível por 3 e 1/5 de A é divisível por 5. Bem, então, olha só. Dessa informação aqui, de modo que a metade de A é divisível por 2, concorda que eu posso afirmar que A é divisível por 4? Né? Se eu dividir ele por 2, depois peguei a metade, então é a mesma coisa que dividir por 4. Nesse mesmo raciocínio, eu posso dizer que o A é divisível por 9 e que também é divisível por 25. Portanto, o A é divisível por 900, correto? Basta você multiplicar esses três valores. Bem, então, nós temos que pensar aqui naqueles números de 4 algarismos que são divisíveis por 900. Então, o primeiro deles é o 1.800. Né? Basta você ir pegando aqui os múltiplos de 900. Então, ó, 1.800, aí depois 2.700, 3.600, 4.500, 5.400, 6.300, 7.200, 8.100 e por fim aqui nós temos também 11 vezes 900, que é 9.900. Portanto, nós temos ao todo aqui 3, 6, 9, 10. Portanto, gabarito item D. Questão de número 24. No final de uma competição de dança, cada um dos 3 juízes deu para os 5 concorrentes um dos números de pontos a seguir: 0, 1, 2, 3, 4. Não houve concorrentes com notas iguais dadas por o mesmo juiz. Um desses concorrentes, o Adam, anotou na tabela a soma dos pontos de todos os participantes e algumas notas isoladas. Quantos pontos Adam obteve do juiz 3? Então vamos lá. Eu estou à procura desse valor. Se você olhar aqui para a coluna de número 2, você vai rapidamente observar que aqui tem que ser um 3, né? Então, segundo aquilo que o enunciado fala, nessa linha 3, eu não posso ter mais o número 3. Cada número só aparece uma única vez em cada linha. Vamos agora verificar que nota eu posso atribuir a essa célula e a essa outra, que eu vou chamar de A e B. Bem, eu sei que A mais B mais 0 tem que ser igual a 3. Ou seja, isso é a mesma coisa que A mais B igual a 3. Vejamos as possibilidades. Bem, o A não pode ser nem o 0 e nem o 2. Então, a princípio, eu sei que o A poderá assumir 1, 3 e 4. Bem, se o A for igual a 1, o B vai ser igual a 2. Se o A for igual a 3, o B vai ser igual a 0. Então, aqui fica 3 também, né? Bem, o A ele não pode assumir o valor 4, né? Porque já vai passar aqui de 3. Então, eu posso descartar. Então, a pergunta nesse ponto é a seguinte: será que tanto faz eu escolher A igual a 1 e B igual a 2? Ou então, A igual a 3 e B igual a 0? Bem, a gente pode fazer a tentativa, né? Vamos escolher primeiramente 1 e 2. Então, o A aqui vai ser 1 e o B vai ser 2. Vamos agora aqui avaliar as pontuações recebidas por David. Então, eu vou chamar aqui de M, N e P. Então, o M pode assumir quais valores? Então, a gente descarta o 0, o 1 e o 2. Ou seja, o M pode assumir 3 ou 4.
O N pode assumir quem? Descarta o 0 e o 2, então sobra 1, 3, 4. E o P, eu tenho que descartar o 3 e o 2, então fica 0, 1, 4. Bem, para a soma M mais N mais P ser igual a 4, vamos lá. Se o M for igual a 3, o N ele tem que assumir aqui o menor valor, que é 1, e o P tem que ser igual a 0. Será que existe uma outra configuração aqui? Não, né, pessoal? Porque se eu escolhesse M igual a 4, o N e o P teria que ser igual a 0. Só que o N não pode ser igual a 0. Então essa seria aqui a nossa configuração. 3, 1, 0. Beleza? Ok, então vamos agora aqui para M. Vamos chamar de WTS. Então W mais T mais S tem que ser igual a 11. Quais são os valores para W? Bem, o W aqui ele só pode assumir o 4, né? O T ele pode assumir 4 ou 3. E o S pode assumir 1 ou 4, né? Então, se o W é igual a 4, então observe que nessa segunda célula, o T ele não pode ser 4, né? Porque se aqui for 4, o S só pode ser 1 ou 4. Ou seja, se for 1, vai dar 9. Se for 4, dá 12. Então aqui eu tenho que ser 3 e aqui 4. Muito bem. Então aqui tem que ser 4 e aqui 1. Aí a gente pode fazer aquela análise, verificar se para A igual a 3 e B igual a 0 dá certo, apenas verificando o seguinte. Olha só, aqui a gente assumiu A igual a 1 e B igual a 2, né? Se a gente tivesse colocado aqui um 3 e aqui um 0, então aqui seria um 2 aqui e o 1 aqui, né? Então essa aqui seria uma possível configuração também, né? Beleza, pessoal? Então nosso gabarito aqui é item B. Questão de número 25. Sônia escreve o número inteiro positivo em cada um dos lados de um quadrado. Ela escreve também em cada vértice o produto dos números que foram escritos nos lados unidos por esse vértice. A soma de todos os números escritos nos vértices é 15. Qual é a soma dos números escritos nos lados do quadrado? Então nós temos algo mais ou menos assim, né? Um quadrado aqui. Aí nós temos 4 números aqui, que eu vou chamar de ABCD. E nos vértices, você tem o produto desses números aqui adjacentes. Então aqui é AD, AB, BC e DC. Bem, nós queremos encontrar quanto que é A mais B mais C mais D. E nós sabemos que AD mais AB mais DC mais BC é igual a 15. Então veja só. Nós podemos colocar aqui o A em evidência e o C também aqui em evidência, né? Então vai ficar A vezes B mais D mais C vezes B mais D. Agora eu posso colocar o B mais D em evidência.
Aí vai ficar A mais C é igual a B mais D. Tudo isso igual a 15, né? Bem, nós temos aqui duas possibilidades. A mais C pode ser igual a 1 e B mais D ser igual a 15, né? Só que aqui, na verdade, tem um problema. Porque A e B devem ser números inteiros positivos. Ou seja, cada um deles aqui é maior ou igual a 1. Então isso daqui não pode acontecer, né? Poderia se fosse todos os inteiros não negativos. Aí a gente poderia incluir o zero. Aí poderia fazer, por exemplo, 0 mais 1, né, que dá 1. Mas aqui os dois são positivos. Então isso aqui não pode acontecer. Bem, qual é a outra fatoração do 15? A do fatoração é 3 vezes 5. Então, o A mais C seria 3 e o B mais D seria 5. Bem, mas pouco importa quem é A, B, C ou D. A gente só quer saber a soma. Então, se nós pegarmos aqui, ó, e somarmos todo mundo, vai ficar A mais B mais C mais D igual a 8. Então, esse é o nosso resultado. Sofia tem 52 triângulos, retângulos e isósceles iguais. Ela quer fazer quadrados usando alguns desses triângulos. Ela pode fazer quadrados de quantos tamanhos diferentes? Então, se nós tomássemos aqui esse triângulo, retângulos e isósceles, a gente poderia construir um quadrado assim, né, já? Então, aqui eu tenho um quadrado, digamos, 1 por 1, eu necessito de 2 triângulos retângulos. Se fosse um quadrado 2 por 2, eu teria, na verdade, 4 quadradinhos iguais a este, né? Então, seria 4 vezes 2, 8. Então, eu necessitaria de 8 triângulos iguais a este. E assim por diante, ó. Se fosse um 3 por 3, eu teria 9 quadradinhos iguais a este aqui. Portanto, sabendo que cada quadrado requer 2 triângulos, então seria 9 vezes 2, que é 18. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Um quadradinho, digamos, 1 por 1, eu necessito de 2 triângulos. Um 2 por 2, eu necessito 4 triângulos. Um 3 por 3, eu necessito de 18 triângulos. Um 4 por 4, eu necessito de 32. Um 5 por 5, eu necessito de 50. E eu não poderia fazer um 6 por 6, né? Porque eu necessitaria de 72 triângulos. Então, aqui eu só posso fazer quadrados de 5 tipos. Mas acontece que eu poderia também fazer o seguinte, ó. Pegar aqui o triângulo retângulo isósceles e construir um quadrado dessa maneira. Aí eu também poderia fazer outros, né? Ó. Pegaria aqui. De tal forma que para fazer agora esses quadrados, eu necessito de 4 triângulos. Então, veja só, para fazer um quadrado desse 1 por 1, eu necessito de 4 triângulos. Um 2 por 2, eu necessito de 16. Um 3 por 3, eu teria 9 quadrados iguais a este, mas cada quadrado requer 4 triângulos. Então, seria 36 aqui. Um 4 por 4, eu teria 16 quadrados, aí ficaria 16 vezes 4, que dá 64. Então, aqui já ultrapassaria a quantidade de triângulos que eu tenho à minha disposição. Então,
seria apenas mais esses 3 tipos aqui, ó. Então, já tinha 5 tipos, mais 3 tipos, 8 tipos. Portanto, gabarito item C. Questão de número 27. Cleusa monta uma pirâmide com esferas iguais. A base da pirâmide é um quadrado de 16 esferas, né? Porque é 4 por 4, representado ao lado. As demais camadas são compostas por esferas 3 por 3, 2 por 2 e uma esfera no topo. Em cada ponto de contato entre duas esferas, ela coloca um pingo de cola. Quantos pingos de cola Cleusa deve colocar no total? Tá, então, vamos contar primeiramente os pingos de cola na primeira camada. Então, a gente pode aproveitar até esse desenho aqui, né, já. Olha só, eu tenho um ponto de contato aqui, outro aqui e outro aqui. Aqui também. Aqui, ó. Então, aqui eu já tenho 12. Só que além desses, também tenho esses aqui. Que vai me dar mais 12, né? Pronto. Então, são ao todo 24 pontos de contato, portanto, 24 pingos de cola. Na segunda camada, é aquela camada 4 por 4, né? A gente também pode utilizar essa mesma imagem aqui, mas pegando apenas, na verdade, a segunda camada é 3 por 3. Pegando apenas aqui, ó, 3 por 3. E agora basta contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na horizontal e mais 6 na vertical, né? Então são 12 pontos de contato. E agora, terceira camada. Terceira camada é a camada 2 por 2. Essa camada aqui, ó. Opa. Então aqui eu terei 4 pontos de contato. E tem a quarta camada, que é só uma esfera. Então aqui eu tenho 0 ponto de contato. Só que atenção, além dos pontos de contato entre as esferas de uma mesma camada, a gente também tem que contar aqueles pontos de contato entre esferas de camadas diferentes. Então vamos agora contar os pontos de contato entre as esferas das camadas 1 e 2. Então pensa o seguinte, eu vou aproveitar aqui essa imagem e vou colocar a segunda camada aqui em cima. Pronto. Observe que cada esfera aqui, ela vai estar em contato com 4 esferas da terceira camada. Na verdade, da primeira camada, né? Cada uma dessas esferas aqui, dessas 9 esferas, estarão em contato com 4 esferas que estão na camada inferior. Como são 9 esferas, então eu tenho 9 vezes 4, 36, né? 36 pontos de contato. Bem, agora vamos contar as esferas das camadas 2 e 3. Então, eu vou apagar aqui. E, novamente, nós iremos aproveitar a imagem. A gente vai pegar agora 9 esferas aqui e vamos colocar as camadas em cima aqui. Lembrando que nós estamos agora pegando a segunda e terceira camada. Na terceira camada, nós temos 4 esferas, correto? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. E na camada inferior nós temos 9 esferas. Bem, quantos pontos de contato eu terei? Eu terei exatamente 16 pontos de contato, né? Porque cada uma das esferas aqui estão em contato com 4 outras esferas na camada inferior. Então é 4 vezes 4, 16. E agora, finalmente, nós iremos contar as esferas das camadas 3 e 4, que é bem mais simples, né? Não vou nem fazer desenho, não. Pensa comigo.
Na terceira camada, eu tenho 4 esferas. E na última camada, apenas uma esfera. Ou seja, essa uma esfera estará em contato com as 4 que estão logo abaixo. Então aqui eu vou ter 4 pontos de contato. E agora basta somar tudo. Vamos lá, 24 com 12, 36. Com 4, 40. Aí eu pego esse 4, somo com esse 36, já dá 40 também aqui. Então eu tenho 80. 80 mais 16, 96. Portanto, o gabarito item E. Em cada um dos 4 cantos de uma piscina, com 10 metros de largura por 25 metros de comprimento, há uma criança. O instrutor de natação está fora da piscina, numa das bordas. Quando ele chama as crianças, exatamente 3 delas partem e andam a mesma distância possível na borda da piscina para encontrá-lo. A soma das distâncias percorridas por elas é 50 metros. Qual é a menor distância que um instrutor deve andar para chegar até a 4ª criança? Tá, então vamos entender aqui esse problema. Primeiramente, nós temos aqui vou desenhar aqui. Pronto. Nesse retângulo, eu tenho aqui 10 metros e aqui 25 metros. Em cada canto da piscina tem uma criança. Eu vou chamar de criança A, B, C, D. Ok. Tá, então o instrutor ele se posiciona em alguma borda aqui dessa piscina. Qual borda é essa? Não sabemos. O fato é que, depois que ele está posicionado, vamos supor aqui, ó, que o instrutor esteja posicionado nesse ponto aqui, dessa borda CD. O instrutor está aqui. O fato é que 3 crianças se deslocam até o instrutor, de modo que a soma dos deslocamentos dessas crianças é igual a 50. Mas de que forma essas crianças se deslocam? Elas se deslocam sempre pela borda da piscina. Não sei se você sabe nadar, ou quando era criança já entrou numa piscina funda e não sabia nadar, o que é que você fazia? Você ia se segurando, né, na borda até chegar ao ponto onde você queria. Então, é dessa maneira aqui que as crianças estão se deslocando em direção ao instrutor. Tá? Essa criança, por exemplo, aqui, ela não vai diretamente para o instrutor. Ela vai se segurando aqui na borda até chegar no instrutor, beleza? Então, a primeira informação relevante é essa. Tá. Então, vamos imaginar o seguinte. Será que o instrutor ele pode estar em qualquer uma das bordas? Vamos ver aqui, ó. Vamos supor que a distância dessa criança C para o instrutor seja x. Ok? Então, a distância da criança D para o instrutor é 10 menos x, concorda? Porque o lado todo aqui é 10. Muito bem. Aqui nós sabemos que é 25. Então, supondo que a criança A, B e D se desloquem em direção ao instrutor, o que é que nós teremos? Bem, para a criança A chegar até o instrutor, ela vai ter que deslocar 25 mais 10 menos x, correto? 25 mais 10 menos x. E vamos supor que a criança B ela se desloque também em direção ao instrutor, então ela vai se deslocar 25 mais x, né? Ela vai percorrer toda essa borda e percorrer esse tamanho aqui, x. Então ficaremos com 25 mais x. Muito bem. E por fim, vamos supor que a criança C seja a terceira criança que se desloca em direção ao instrutor. Então, eu adiciono mais x aqui. Bem, a questão diz que
essa soma aqui tem que dar igual a 50, correto? Mas aqui tem um problema, pessoal, porque 25 mais 25 já é 50, mais 10 já ultrapassa os 50, né? Beleza, então vamos resolver essa equação aqui. Esse menos x com esse x positivo se cancelam, então vai ficar x mais 25 com 25, 50, com mais 10, 60. Tudo isso igual a 50. Olha só, não faz sentido o instrutor estar nas bordas laterais, porque quando você somar tudo aqui, a soma já ultrapassa 50, né? Olha só, o x aqui ele teria que ser negativo para essa equação dar certo, né? Porque ficaria 50 menos 60, que é menos 10. Mas o x é um número positivo. Tá bom? Então, conclusão. O instrutor ele não pode estar nas laterais. Então, ele vai estar aqui. Ó. Então, ele terá que se posicionar nesses lados aqui maiores dessa piscina. Então, vamos apagar aqui. Então, essa informação aqui é muito boa porque a gente já sabe uma informação aqui a mais sobre o instrutor, né? Então, vamos supor que o instrutor esteja nesse ponto aqui. Beleza? Então, se eu chamar aqui de x, aqui vai ser 25 menos x, correto? Aí a questão diz assim, quando ele chama as crianças, exatamente 3 delas partem e andam a menor distância possível na borda da piscina para encontrá-lo. A soma das distâncias percorridas por elas é de 50 metros. Qual é a menor distância que o instrutor deve andar para chegar até a quarta criança? Então, vamos lá. Nós teremos aqui 4 possíveis equações, né? Porque, veja só, vamos supor que as crianças A, B e C se desloquem até o instrutor. Tá, então a equação vai ficar assim, ó. A criança C, ela vai andar 10 metros aqui e depois mais x. Vai ficar 10 mais x mais a criança B, ela vai se deslocar por aqui, né? Que é mais perto. Então ela vai andar 10 mais 25 menos x, ou seja, 35 menos x. E a criança A vai se deslocar exatamente 25 menos x, ok? E tudo isso aqui é igual a 50. Resolvendo isso, a gente obtém o quê? Esse menos x vai embora com esse x. Aqui vai ficar 35 mais 25, já vai dar 60 aqui, mais 10, 70. Aí fica 70 menos x igual a 50. Portanto, x é igual a 20. Ou seja, a quarta criança ela vai se deslocar a 20 metros. Bem, se você fizer agora esse mesmo raciocínio aqui, modificando as crianças, você perceberá que sempre vai dar x igual a 20. Você terá outras 3 situações, né? Ou seja, A, B e D. Aí também tem a criança B, C, D. E a criança... E as crianças C, DA. Beleza? Essas são as 4 possíveis configurações aqui que você vai ter para investigar esse problema de todos os modos possíveis. E assim, uma vez feita essa investigação, você vai se dar conta que o resultado sempre vai ser 20. Ok? Então fica como exercício aí você fazer o caso para as crianças ABD, BCD e CDA. Questão 29. Ana, Beto e Carla disputaram uma corrida. Eles partiram no mesmo instante com velocidades constantes. Quando Ana acabou, Beto ainda tinha o quê? 15 metros para percorrer e Carla tinha 35 metros. E quando o Beto terminou, Carla tinha ainda
que correr 22 metros. De quantos metros era a corrida? Então veja só, nós temos aqui o percurso total. Aí nós temos aqui Ana, Beto e Carla já prontos para a largada. Depois que começa a corrida e tal, aí o que é que a questão nos diz? Ó? Ele diz assim, quando Ana acabou, ou seja, Ana já estava aqui. Beto ainda tinha 15 metros para percorrer, né, para correr até o final. Pessoal, vamos considerar aqui que a distância total aqui é D. Então, Ana já tinha percorrido a distância total, que é D. Bem, se a distância total é D, então, vamos considerar que o Beto estava exatamente aqui. Então, faltava 15 metros para o Beto chegar até o final. Então, o Beto estava na posição D menos 15. Beleza? D menos 15 metros. E já a Carla estava um pouco mais atrás, né? A Carla, a posição dela era D menos 35. Beleza. Essa é a primeira situação. Qual é a segunda situação? A segunda situação é aquela em que Ana e Beto já estão no final. Ana e Beto já estão no final. Nesse ponto, a questão diz que Carla ainda tinha que percorrer 22 metros. Então, Carla estava mais ou menos por aqui assim. Então, sua posição era D menos 22. Então, vamos equacionar agora esse problema. Veja só. Na primeira situação, nós podemos dizer o seguinte. Se as velocidades são constantes, então eu posso dizer que a velocidade de Ana é igual à razão entre o espaço percorrido sobre o tempo, né? Só que eu sei quem é o espaço percorrido, é D. E o tempo aqui, eu vou dizer que é simplesmente T. A velocidade de Beto, nesse mesmo tempo T aqui, ou seja, no mesmo tempo em que Ana demorou para realizar o percurso total, o Beto, a distância dele aqui percorrida era D menos 15 sobre T. E a velocidade da Carla, nesse mesmo instante T, era D menos 35 sobre T. Na segunda situação, nós podemos dizer o seguinte, ó. A velocidade de Beto é dada agora da seguinte maneira. Ó. Beto agora conseguiu chegar até o final, então a distância percorrida é D. Só que, daquele ponto que Beto estava em diante, passou-se mais um tempo T', né? Passou-se mais um tempo T', sei lá, mais 10 minutos, 15 minutos, enfim. E a velocidade da Carla, nesse ponto, nesse mesmo tempo T mais T', era D menos 22 sobre T mais T'. Beleza? Ok, então vamos organizar esse monte de informações aqui. Nessa equação, eu posso isolar esse T mais T', né? O T mais T', eu posso escrever como sendo D sobre VB. E aqui eu posso escrever o T mais T' igual a D menos 22 sobre VC. Eu vou apagar aqui esses desenhos, não importa mais, a gente já fez aqui a análise. Então, nós temos o seguinte. O T, poderia até fazer assim, né? Eu vou isolar o T aqui, nessa equação, e aqui também. Então, T é igual a D menos 35 sobre VC, e T também é igual a D menos 15 sobre T.
Então, dessas duas informações aqui, eu posso dizer o seguinte: se t é igual a i, se t também é igual a isso, eu posso igualar essas duas coisas aqui. Bem, aqui não é t, né? Aqui é VB. Então, eu posso dizer que D menos 35 sobre VC é igual a D menos 15 sobre VB. Então, eu posso fazer o seguinte: VB sobre VC é igual a D menos 15 sobre D menos 35. Guarda essa informação aqui, ó. Aqui embaixo, eu vou também apagar isso daqui. Nós temos o seguinte. Nós temos T mais T' é igual a D menos 22 sobre VC. Então, vou colocar aqui. D menos 22 sobre VC é igual a D sobre VB, correto? Ó, D sobre VB. Portanto, aqui eu tenho que VB sobre VC é igual a D sobre D menos 22. Olha só, eu tenho agora essas duas equações e eu posso igualar aqui e deixar todo mundo em função de D, né? Porque eu tenho que VB sobre VC é igual a isso. VB sobre VC também é igual a isso. Tá, então, vou apagar isso aqui agora. Então, vamos montar essa equação aqui. D menos 15 sobre D menos 35 é igual a D sobre D menos 22. Multiplica aqui meio pelos extremos. Aqui vai ficar assim, né? D menos 15 vezes D menos 22 igual a D vezes D menos 35. Que vai ficar D ao quadrado menos 22D menos 15D mais 15 vezes 22 vai dar 330, igual a D ao quadrado menos 35D. O legal daqui é que essa expressão quadrática some, né? Então agora nós temos, vou passar esse, na verdade eu vou passar esse menos 22 menos 15 aqui, né? Vai dar menos 37, vai ficar 37D, estou passando ele para o segundo membro, menos 35D, igual a 330, que vai ficar 2D igual a 330, portanto D é igual a 330 sobre 2, vai dar 165. Portanto, o gabarito é o item D, tá? Beleza. Questão de número 30. As afirmações abaixo dão as pistas para identificar um número n de 4 algarismos. Então vamos aqui. 2 algarismos estão corretos, mas estão em lugares errados. Um algarismo está correto e está no lugar certo. 2 algarismos estão certos, um está no lugar certo e o outro no lugar errado. Um algarismo está certo, mas está no lugar errado. Nenhum dos algarismos está certo. Qual é o algarismo das unidades do número n? Bem, eu sei que o n é algum número dessa forma, né? A, B, C, D. Onde o D é a unidade, C dezena, B centena e A unidade de milhar. Então veja só, a gente tem que encontrar esses caras, porque a questão quer saber quem é o algarismo das unidades. Então veja só, eu gostei dessa última informação aqui. Ele diz que nenhum dos algarismos está certo. Então sempre quando eu ver algum desses números aqui, nessas informações, eu descarto eles. Então vamos aqui para o primeiro. Ó. 2 algarismos estão corretos. Quem é que eu posso descartar aqui? Eu posso descartar o 2 e o 4. Ou seja, eu já sei que o 1 e o 3 são algarismos corretos. Mas eu não sei em que posição eles estão. Até o momento, eles podem estar em qualquer posição. Por exemplo, o 3 aqui ele está nas dezenas.
mas ele pode estar, por exemplo, nas unidades ou aqui na unidade de milhar. Mas essa informação aqui já é muito boa. Informação 2, ó, um algarismo está correto e está no lugar certo. Então aqui eu posso descartar o 2 e o 6, né? Ou seja, aqui eu fico na dúvida entre o 9 e o 8. Um deles é o algarismo correto e está na posição correta. Nessa terceira aqui nós temos, eu posso descartar já o 7, né? Aí ele diz assim, 2 algarismos estão certos. Um está no lugar certo e o outro no lugar errado. Veja só, eu já sei que 1 e 3 são algarismos desse número n. Eu estou na dúvida aqui entre o 9 e o 8. Só que com essa terceira informação, o 9 ele tem que ser também um algarismo desse número n aqui. Por quê? Porque se o 9 não fosse, veja só, se o 9 não fosse algarismo correto, seria então esses dois aqui, né? Mas aí nós teríamos aqui uma contradição. Por quê? Porque nós já sabemos que 1 e 3 são algarismos corretos. E 5 e 0 também. Só que aqui também tem outro algarismo correto que não está nessa lista aqui, né? Então, tem que ser, na verdade, aqui, o 9 e outro algarismo. Tá? Tem que ser o 9 e outro algarismo. Então, olha só. Dessa segunda informação, eu já sei que o algarismo correto é o 9 e ele está no lugar certo. Então, o meu n aqui, já posso trocar o A por 9. Agora basta encontrar B, C e D, né? Dessa terceira informação, olha só o que eu obtenho. Ele diz assim, 2 algarismos estão certos, um está no lugar certo e o outro no lugar errado. Eu sei que o 9 é o cara que está no lugar errado, porque o 9 deveria estar na unidade de milhar, né? Então, na verdade aqui, o 5 vem para cá e o 9 vem para cá. Bem, o outro algarismo, ele tem que ser o 0, o algarismo correto, concorda? Porque não pode ser o 5, porque se fosse o 5, eu teria aqui 2 números em lugares errados. Eu teria 2 números certos em lugares errados. Porque o 9 estaria no lugar do 5 e o 5 no lugar do 9. Mas como eu sei que tem um no lugar certo e outro no lugar errado, então tem que ser o 0. E o 0 aqui, ele está no lugar certo. Então, o algarismo das centenas é 0. Resta agora encontrar o C e o D. Dessa quarta informação, eu tenho o seguinte. Um algarismo está certo, mas está no lugar errado. Aí aqui eu descarto já o 2, né? O 7 e o 4. Opa, sobrou só o 1. Então, o 1 é o algarismo correto e está no lugar errado. Bem, se o 1 está no lugar errado, então, ele tem que estar onde? Aqui, ó, nas dezenas, né? E nas centenas, sobra quem? Bem, olha só. Eu sei que o 3 é algarismo também desse número n. Então, só resta o 3 aqui para o D, né? Portanto, o algarismo das unidades aqui desse número n é o 3. Então, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.